Meio que a Bíblia é talvez uma arma, né? Nesse sentido religioso, político. Sim, sim, ela é instrumentalizada, como sempre foi. Na minha opinião, a Bíblia, ao longo da história, sempre foi instrumentalizada. Só que agora você acha que tá piorando essa situação? Agora, tem um outro elemento na contemporaneidade que chama-se redes sociais. E isso potencializa tudo. Tinha um comentário de um outro professor meu lá da Unifesp sobre o mundo contemporâneo. O ataque terrorista às Torres Gêmeas é simbólico. Não é que ele é a chave que vira, mas ele é simbólico para mostrar uma mudança do século passado para o nosso século. Até então a internet ainda não era tão popular, mas as coberturas de televisão eram, né? Então o primeiro avião bateu na primeira torre, dezenas de helicópteros de diversas emissoras. Qual foi o ano mesmo? 2001. 2001. Dezenas de helicópteros estavam ali circundando, né? Poxa, um acidente, o que aconteceu? E tudo ao vivo. E os jornalistas, eles tinham que ter uma explicação, eles tinham que interpretar a história enquanto ela está acontecendo. Eles vão formulando ideias, o que está acontecendo aqui. E foi um acidente, o piloto dormiu, foi uma falha mecânica, o que aconteceu? E aí, de repente, segundo avião. Nossa. E agora eles têm que explicar para o mundo o que é isso. Antigamente, ainda, por exemplo, períodos antes da TV, acontecia um evento. Aí o jornalista tinha tempo para pensar, para escrever, até a coisa que ele escreveu chegar a ser lida, de repente outra pessoa explicar melhor, responder. Existia um tempo para reação e para ponderação. O que acontece na contemporaneidade é que as explicações, as coisas estão acontecendo, agora tudo está conectado. Está conectado, nem televisionado, você já está na internet, está sendo mostrado, passado para todo mundo, está acontecendo, todo mundo está vendo. E agora todo mundo comenta e tudo tem que ter uma resposta e tudo tem uma explicação. E o espaço de pausa, de ponderação, de contemplação, ele foi suprimido. E a gente vê, por exemplo, aconteceu agora, dias atrás, uma explosão lá no cara que se explodiu lá em Brasília. Eu estava vendo a CNN e observando como os jornalistas ali tinham que estavam ao vivo no ar acontecendo ali na hora e falar alguma coisa, e falar alguma coisa. Sim. E aí eles vão se repetindo, começam a se repetir porque eles têm que estar o tempo todo falando alguma coisa, porque na internet está todo mundo falando alguma coisa. Todos os jornais estão postando. Eu sigo no meu Instagram diversas agências de notícias, todo mundo postando alguma coisa e às vezes falando a mesma coisa, ou é uma tagarelice, assim, que às vezes parece que nem se está pensando sobre o que está se falando. E a que ponto você quer chegar? Então, ao ponto de que na modernidade ou na contemporaneidade existe uma intensificação dessa. Não é que a sua pergunta foi se eu achava que está piorando. Está piorando. Eu acho que a estratégia não está piorando. A estratégia sempre foi. A Bíblia sempre foi manipulada. Mas agora está potencializado no sentido de que acontece mais rápido e é mais instantâneo, né? Por exemplo, o engajamento das pessoas a uma, digamos, uma interpretação bíblica, às vezes é instantâneo. O cara tuitou um versículo bíblico dentro de um determinado contexto, milhões de pessoas viram ao mesmo tempo e aquilo ali já se tornou uma ideia corrente em questão de segundos. Aí que tá, Peterson. Você acha que o problema tá no cara que está fazendo isso ou no senso crítico da pessoa que lê e simplesmente já aceita como verdade absoluta? Eu acho que tá nos dois. Isso já não tem como dizer é aqui ou ali, porque o cara também, é como o que eu falei do Marçal há pouco tempo atrás. Ele também é um algoritmo dentro
desse sistema. Ele também faz parte. E eu acredito que, por exemplo, o Marçal acredita em tudo que ele diz. Você acha? Sim. Não no que ele diz no sentido de que eu tô fazendo uma estratégia de manipulação. Mas ele tá acreditando que essa estratégia de manipulação é legítima. Você acha para ganhar o jogo dele. Porque ele acredita que o que ele tá fazendo é o melhor a ser feito, que é o que se deve fazer. Eu discordo, cara. Então fala aí. Por exemplo, teve o esquema lá do Boulos, né? Uhum. Ele criticando o Boulos durante um tempão, porque isso seria benéfico pra ele. E depois ele soltou a mão, né? Mas por que ele soltou a mão? E isso é só uma das estratégias, né? Sim, aí ele pode se enganar também. Ele pode, num momento, achar que aquilo era o melhor, mas não foi. Também ele não é o super algoritmo que nunca erra. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Você fala exclusivamente do Pablo Marçal e de todos esses líderes Sim, que sejam políticos ou religiosos, sim, enfim. Malafaia e outros assim. Você acha que eles acreditam naquilo? Então, existe o que ele tá dizendo, que ele pode dizer, eu tô mentindo aqui. Não é que ele tá acreditando que a mentira dele é verdade. Mas ele acredita nas intenções que o levam a falar essa mentira. Que é se dar bem dentro do jogo. Isso o Northrop Frye fala muito bem quando ele fala sobre... Não, então ele genuinamente não acredita naquilo. Então, ele não acredita digamos assim, ele sabe que ele tá mentindo, que ele tá manipulando, mas ele acredita no porquê ele tá fazendo isso. Pro próprio bem dele. Isso, porque isso é o certo, porque se dá bem é o certo. E que ele precisa vencer, ele precisa dominar. Porque esse é o jogo. O que o Northrop Frye fala é isso. Tem um livro, Imaginação Educada, quando ele fala sobre essa formação do imaginário, e ele fala sobre essa criação de um jogo, de uma ideia de um jogo, da vida, e que existem regras. E que se dar bem nesse jogo digamos assim, cumprir essas regras da melhor forma possível. E se dar bem significa conquistar e dominar, se tornar o mais poderoso. Sim, é um jogo de poder mesmo. Então, ele acredita nisso, ele acredita nesse jogo. Ele acredita nisso. Aí onde eu tô querendo dizer. Mentir faz parte de ganhar esse jogo. Então, não tô dizendo que ele acredita na mentira que ele tá contando, mas ele acredita que mentir faz parte de ganhar esse jogo. E que ele tá fazendo, que esses fins justificam os meios. Então, por isso que eu acredito que o Marçal, ele não pensa que ele tá fazendo uma coisa ruim pro mundo. Ele tá mentindo, mas ele tá pensando que ele tá fazendo uma coisa boa. Porque ele, um cara da capacidade dele, da mentalidade de se tornar o líder, pra ele é uma coisa... Ele acha que isso é o certo. Que se não tem ninguém mais capacitado que ele pra governar, o certo é ele conquistar esse lugar. Então é nisso que ele acredita. Ele não acredita, eu vou me tornar presidente da República pra ferrar com o Brasil. Não é isso. Ele pensa que ele é a melhor pessoa pra fazer isso e quando ele fizer isso, ele vai fazer uma coisa boa. Enfim, mesmo que precise criar mentira, porque isso faz parte do jogo, da regra do jogo. Cara, a gente falou muito sobre a religião na política, né, assim. E o que você acha especificamente das igrejas que também utilizam a manipulação ali para obter lucro e faturamento, né? Então, aí está, digamos, aquilo que eu falei um pouco antes sobre a teologia da prosperidade como sendo o azeite da engrenagem da máquina neoliberal e que vai se tornar na teologia do domínio. O que essas igrejas já Mas isso também acontece. Acontece, e no meu ponto de ver, o que eu tô querendo colocar, que isso foi como um treinamento em âmbito institucional de cada uma dessas igrejas. O cara já estava pondo em prática o que depois vai ser uma engrenagem maior, mas a lógica é a mesma. O que acontece? A manipulação, né, dos textos bíblicos, do imaginário bíblico,
para capturar o desejo das pessoas. Sim. Você deseja isso, você precisa conquistar. Deus vai te dar se você fizer isso. Então, essa é a lógica. E quando eu falei em neoliberalismo... E eles aproveitam disso para... Que a grande questão que o Deleuze coloca sobre neoliberalismo, e o neoliberalismo tem muito a ver com a teologia da prosperidade, é a captura do desejo. Captura do desejo das pessoas. Captura e subjetivação. O seu desejo é capturado, subjetivado, e ele passa agora a operar dentro de um propósito coletivo, onde que você se torna uma massa de uma máquina que vai produzir um determinado resultado em larga escala. Mas isso começa pela captura individual, para que você que é um indivíduo sozinho, que tem os seus propósitos aqui, você precisa ser capturado, colocado dentro de um sistema com mais pessoas que têm o seu desejo capturado, tem que se ajustar esse desejo para que todos operem como uma máquina de guerra para alcançar um objetivo macro. Ou seja, uma manipulação de massas para votar num determinado espectro político, para fazer determinada coisa. Mas tudo começa, por isso que eu falo que a teologia da prosperidade é um estágio para isso tudo. Começa aqui. E essa teologia da prosperidade, no caso, essas igrejas que a gente está comentando fazem parte dessa teologia da prosperidade aí. Sim, é um tipo de teologia que se tornou padrão de um segmento religioso de determinadas igrejas, de um grupo de igrejas mais contemporâneas. E você acha que isso vem aumentando cada vez mais? Sim, sim. Vem aumentando e vem se reformulando também. Reformulando em qual sentido? No sentido de modernizando o discurso, de se aliar à política já é uma modernização, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu deveria pontuar é que nesse processo de captura e subjetivação operada por lógica neoliberal que acontece na junção de religião e política, acaba também transformando a própria religião. O que eu quero dizer é que a religião, hoje, o espectro religioso, cristão, evangélico, hoje, no Brasil, por exemplo, vamos fazer esse recorte, já é diferente dos anos 80, 90. Nos anos 80, 90, ou anterior, os pastores pregavam muito sobre as recompensas no céu, sobre a ideia de você sofrer, dar significado ao sofrimento, sacrifício aqui nessa vida, mas você vai ter a recompensa na volta de Jesus. Você acha que não faz? E isso agora já ficou meio que rarefeito e existe um foco, uma modernização no discurso, um foco cada vez mais intenso no agora, na vida, na transformação da sociedade, no engajamento político e assim por diante. Tanto é que o céu já fica uma ideia que quase não se fala. Segundo plano. Segundo plano. O foco é aqui. E a prosperidade, as coisas na vida aqui, ou melhorar a sociedade aqui, se tornou algo em primeiro plano no discurso. E você vai ver também um deslocamento nesse sentido. Por exemplo, você vai numa igreja tipo universal, Jesus Cristo é o Senhor. Mas só tem Jesus ali. A pregação, toda a cenografia é voltada ao Antigo Testamento. Torá, Arca da Aliança, o bispo usando vestes de sacerdote. Por que Porque acontece? Jesus, ele fala com prostituta, Jesus está com pobres, multiplica pães e peixes e tal. E não é muito interessante. E o próprio Edir Macedo fala isso. Mas... Fala o quê? Sobre a dificuldade de se pregar teologia da prosperidade a partir de Jesus. É sério? É muito melhor você pregar a partir das promessas do Antigo Testamento. Salomão. Isso, todo esse imaginário de riqueza e tal, e tal, e tal. Então, é por aí. Entendi. Então, ele seleciona as partes ali que eles querem falar sobre. Então, Jesus é um aperitivo. Para conseguir adquirir mais membros, etc. Isso, Jesus é um aperitivo, uma porta de abertura para dizer que somos cristãos, mas, por exemplo, a Igreja Universal, que é uma das mais representativas aí da teologia da prosperidade,
ela é muito veterotestamentária e pouco neotestamentária. Então, e esse existe uma transformação da religião. E aí, a reboque, né, da Igreja Universal, inúmeras outras denominações, até de menor A Universal porte. é a igreja mais rica, né, que tem. Protestante. Eu não posso dizer que sim, mas eu acredito que possa ser. Eu não tenho os dados, né, para dizer que são. Mas, então você percebe uma transformação. E nesse processo também de transformação é onde eu queria chegar quando eu estava falando um pouquinho sobre o pastor coaching, e principalmente agora com o contexto das redes sociais. As igrejas institucionais, históricas, elas perderam força. Por exemplo, existe uma grande diferença, vamos começar por aqui, uma grande diferença entre catolicismo e protestantismo. O catolicismo ele é mais sacramental. O que te faz católico é participar do sacramento, independente necessariamente do que você crê e de como você crê. Você tem que acreditar, né, tal, de modo assim, mas você tem uma liberdade melhor de diferença de ponto de vista. Por exemplo, na PUC São Paulo, eu tinha colegas católicos, padres, um acreditava ou na Ascensão de Maria, o outro não, mas ambos são padres, rezam missa e estão na Eucaristia. O que faz católicos é participar da celebração eucarística em si. É ritual. Você é protestante, né? Eu sou protestante. Fui protestante. Hoje eu sou outra coisa, mas vamos chegar nesse ponto depois. O protestantismo, ao contrário, ele é doutrinal. O que te faz presbiteriano, adventista, batista, metodista, é a confissão de fé que você tem. Ou seja, a tua igreja tem uma doutrina e acreditar nessa doutrina do jeito que está escrito lá é o que te constitui. Mas isso não faz sentido nenhum, né? Porque o protestantismo surgiu para cada um interpretar a Bíblia da forma que... Exato. Aí só que daí cada um que interpreta cria uma doutrina. E aí cristaliza aquela interpretação e normatiza. Mas aí é o criador da igreja, não os fiéis que estão indo lá. Daí quando o cara, você muda uma vírgula, digamos, você é presbiteriano, o que for. Tá aqui o texto das nossas crenças, o nosso credo, né? As nossas doutrinas. Daí você diz, não, mas eu vou mudar essa vírgula de lugar, porque isso aqui eu já acredito um pouco diferente. Daí o cara já vai te dizer, então você já não é mais presbiteriano, você já é outra coisa. Aí você vai fazer a outra coisa. Então por isso que existe essa fragmentação, porque o protestantismo ele era doutrinal. O que te constitui como adventista, batista, presbiteriano, o que for, é o que você crê e do jeito que você crê. Tanto é que quando você vai ser batizado em algumas igrejas, você tem que ler uma profissão de fé. Acredito nisso, acredito nisso. Se você diz sim para tudo, você é batizado. Porque o crer e como crer é o que te define. Só que isso, nessa mudança que eu estou pontuando aqui, também está enfraquecendo. Porque parece que todo o espectro protestante, evangélico, está sendo capitaneado por ideias político-religiosas que se tornam, em primeiro plano, maior do que as diferenças doutrinais. E os pastores institucionais estão perdendo influência sobre os membros, com pregações sobre, por exemplo, o adventista guarda o sábado. Não é atrativo, né? O que une já, tipo assim, disputa sobre sábado, domingo, sobre mortalidade da alma, imortalidade da alma, já fica restrito a um campo, a um nicho apologético que existe ali, mas que não chama atenção no macro. No macro é o engajamento esquerda-direita, contra comunista, não sei o quê. Isso... Será que é isso, cara? Tá se transformando, isso tá engajando pessoas. Você vai ver um adventista que guarda o sábado e um presbiteriano que guarda o domingo unidos num projeto maior do que essa pequena diferença entre eles. E isso vai crescendo. E pastores, influencers, vão tendo mais poder de influencers, né? Mais poder de influência sobre o pensamento das pessoas e mobilizam mais as pessoas do que o pastor institucional que de repente nem está nas redes sociais ou que tem um engajamento muito pequeno que fica pregando sobre a manutenção das doutrinas da igreja dele lá, né?
na hora do vamos ver, na hora das grandes mobilizações, ele já não é mais a grande referência. A referência é o pastor meio artista, meio coach, que já fala lá no canal dele, que tem milhões de seguidores. Então, é um enfraquecimento dessas lideranças para a ascensão de um outro tipo de liderança.